Iremos estudar a filosofia e iremos introduzir os seus estudos e os seus conceitos. Nós aprenderemos hoje o que é a filosofia, como surgiu a filosofia, os primeiros filósofos, o objeto de estudo da filosofia e o método filosófico. O que é a filosofia? Nada na filosofia é definitivo. Como disciplina, pode ser interpretada como um exercício reflexivo gerado de um questionamento sobre aspectos da vida. Surgiu em Mileto, na costa da Jônia, Ásia Menor, onde fica a atual Turquia. E acredita-se que lá, não se sabe o motivo correto, os cidadãos foram levados a questionar a respeito de seus mitos e suas crenças. O primeiro indício sinalizado está relacionado ao comércio, uma vez que ele leva ao contato com novas pessoas e, em consequência, novas culturas, levando à relativização de crenças e o questionamento das mesmas. O segundo indício está relacionado à navegação, uma vez que os navegadores analisavam fatores naturais como clima e também tinham conhecimento sobre embarcações que expandiam sua inteligência e aumentavam por consequência a sua curiosidade, também levando ao questionamento de suas crenças. Os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos se viviam de analisar a natureza, physis em grego. Entre eles, os mais marcantes e os primeiros são Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Eles buscavam entender a origem de tudo e então iniciavam as suas indagações. Tales de Mileto. Nascido em Mileto, no século 6 a.C., viveu entre 624 e 556. Era matemático, engenheiro e astrônomo, tido como o primeiro filósofo por Aristóteles. Acreditava que a origem de tudo era a água, pois observou sua constante presença nas necessidades dos seres vivos, a umidade, o clima e etc. Por observações, prevê um eclipse solar e aperfeiçoou noções matemáticas orientais. Anaximandro de Mileto. Nascido em Mileto, no século 6 a.C., viveu entre 610 e 547. Geógrafo, matemático, astrônomo, político e filósofo, acreditava que a origem de tudo era única, como Tales, mas propunha como princípio fundador apeiron, palavra grega que significa impreciso ou indefinido. Pioneiro na formação de um mapa geográfico, também aperfeiçoou e introduziu na Grécia o relógio de sol babilônico. Anaxímenes de Mileto. Também nascido em Mileto no século 6 a.C., viveu entre 585 e 524. Era filósofo pré-socrático. Não se sabe muito sobre sua vida, a não ser o que Aristóteles deixou a respeito. Acreditava que a origem de tudo se dava pelo ar, e cercava o mundo e dava vida aos seres. O objeto de estudo da filosofia. A filosofia trata de problemas abstratos, que não podem ser resolvidos por meio de uma experiência e observação. Observe. É o aborto praticado em tribos indígenas? O segundo questionamento. O aborto é uma prática correta? A última pergunta se trata de um problema abstrato, subjetivo, que não pode ser analisado de perspectivas simples ou métodos rápidos. Então, como podemos observar, uma vez que o segundo questionamento trata-se de problemas maiores que não podem ser resolvidos a partir de uma análise simples, estes problemas são alcançados pela filosofia. O método. Para analisar esses problemas, a filosofia se utiliza de debate, no qual os participantes não buscam uma vitória, e sim resolver um problema complexo que provém de uma esfera maior dos aspectos sociais. Os participantes se utilizam de teses, ponto de vista, embasados em argumentos. Toda a discussão deve manter a racionalidade, evitando falácias e distorções que atrasam o processo de análise e aprendizado. Na aula de hoje, aprendemos o que é filosofia, como surgiu a filosofia, onde ela surgiu, quais foram os seus primeiros filósofos, o objeto de estudo e o que é o método filosófico.